Vamos conversar agora com o Ismael. É a Bio Grupo Unidas no programa que nós agora. Boa noite, Ismael. Tudo jóia aí? Boa noite, Neto. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ismael tá trazendo um convidado aí, né, Ismael? Isso, Neto. Graças a Deus, mais uma vez, poder estar aqui. Nós queremos cumprimentar aí a produção, Maria, enfim, o pessoal de casa, o telespectador. E hoje, Neto, nós temos aí a grata satisfação, o honroso privilégio de ter conosco aqui o doutor... que é aqui, ele é doutor no matéria, doutor no assunto, entendeu? É o professor, professor Marchiori, ele tem um conhecimento fantástico nesse assunto que nós vamos estar abordando nessa noite, e o professor, ele passou hoje o dia todo dando aula pra gente, ensinando, fez uma palestra de manhã, fez treinamento na parte da tarde, ele implantou o trabalho de tanatopraxia aqui em Piracicaba, na nossa empresa. Ele é o responsável por esse trabalho, por treinamento, acompanhamento, inclusive pela sondagem dos produtos, pela qualidade dos serviços que são prestados. Então, o Cleiton é um amigo da casa. Cleiton é uma pessoa, como se fosse, da família do Grupo Unidas, entendeu? O Zoca tem ele em grande estima. E ele nos deu a honra de estar nos acompanhando hoje aqui, porque não é sempre que ele está aqui. Para quem não sabe, o Cleiton é de Curitiba, no Paraná. Ele Cleiton, muito boa noite. Ele viaja o Brasil inteiro. Obrigado. Ele viaja o Brasil inteiro. Nós vimos conversando no carro. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em Alagoas, depois está em Pernambuco, depois está no Mato Grosso. Ele viaja o Brasil todo. Então é muito difícil conseguir trazer ele. Eu falei, não, hoje você tem que participar lá na televisão. Então, é uma satisfação. Cleiton, fique à vontade. Queremos uma aula sobre tanatopraxia, daquele jeito que você sabe falar. Legal. Obrigado a todos. Cumprimento vocês. Um prazer enorme de estar aqui. Prazer é nosso. Prazer, Ismael. Agradeço muito a apresentação, mas com toda humildade. São teus olhos, né? Então, pessoal, a tanatopraxia hoje é o principal carinho, é o último cuidado que você pode dar com uma pessoa falecida. Então, muitas vezes a pessoa fica internada, recebe todo o tratamento, cirurgia, toda a tecnologia para que a saúde dele seja restabelecida. E, infelizmente, em muitos casos, a pessoa vem a falecer. Aí a família diz assim, Neto, olha, fizemos tudo. Sim. E mais, quando você vai olhar a pessoa falecida, ela não está com aquela aparência bonita. Porque a morte se apresenta de forma trágica, feia. Sim, então, sim, às vezes está inchado, roxo, às vezes com mau cheiro, às vezes até com secreções. Então, a tanatopraxia vem prevenir e corrigir esses fenômenos que são naturais. Sabe? Então, as pessoas dizem assim, olha, quando eu vejo uma pessoa morta, eu fico com medo. Quando eu vejo uma pessoa morta, às vezes eu fico meio com nojo, sabe? Nós somos orgânicos. Todos nós, claro. Sabe? Claro. Os seres vivos, Sim. assim como os animais, os vegetais, nós somos orgânicos. É claro que o nosso corpo tem um símbolo muito forte, muito grande, porque simboliza tudo que nós somos, tudo que nós fizemos na vida. Tá certo? E quando a pessoa falece, essa última imagem é prejudicada por esses fenômenos que ocorrem no corpo após a morte. Fenômenos naturais, é uma pessoa que já faleceu. Exatamente. Agora, você está destacando uma coisa, que a impressão que vai ficar. A última imagem daquele ente querido, daquele amigo, é aquela imagem somente no velório. Então, você tem uma imagem, como você falou, uma pessoa que, de repente, ela ficou dias no hospital, né? Então ela parece uma imagem, claro, uma imagem de uma pessoa que sofrida. E essa é a imagem que os entes queridos vão guardar. Exatamente. E é interessante, Neto, que o ser humano ele tende a generalizar as coisas. Então, veja, você olha ali para a pessoa falecida, né? E vê uma expressão de sofrimento, uma expressão de dor. O que a pessoa imagina? Que foi para a eternidade sofrendo. Sofrendo, exatamente. Então, quando olha para a pessoa falecida e vê um semblante natural, de paz, de descanso, isso traz para a família uma tranquilidade, um conforto. Sem A pessoa olha para a pessoa falecida e diz, olha, sofreu,
né? Tratamento, foi difícil, mas descansou, está bem. As pessoas até falam assim, você percebeu como que ele estava bonito no caixão? Parece que a pessoa estava sorrindo, parecia que repousava uma certa paz sobre a pessoa, parecia que ela estava iluminada, parecia que tudo isso é a impressão do momento que é passado para a família. E você sabe que esse é um momento em que você está lidando com susceptibilidades. Total. Né? Em que isso aqui se transforma numa coisa enorme. Então você tem que saber muito como conversar, como abordar, como oferecer o serviço, como explicar isso, né? Então, isso que o Cleiton está falando é uma verdade. Existe aí um adágio popular diz que a primeira impressão é a que fica. No nosso caso, na nossa profissão, a última impressão é a que fica. Que a pessoa sempre vai guardar na memória, na imaginação, aquela cena que ela viu da pessoa no velório, no caixão. Então, se essa cena for uma cena deprimente, evidentemente, ele vai guardar uma lembrança triste. Mas você vai falar assim, puxa vida, ele morreu, quando ele morreu ele estava bonito no caixão, ele foi muito bem cuidado, ela parecia que estava feliz, estava em paz com Deus. Então, é essa a impressão família, né? Que a gente quer passar. E a gente até brinca que muitas pessoas chegam no velório e olham e vê a pessoa ali bonita, bem arrumada, cheirosa, né? Com a pele bem cuidada, rosadinho, como se estivesse dormindo. Então, às vezes tem aquele comentário, nossa, está mais bonito morto do que vivo. Sim. A gente tem uma amiga que, eu vou relatar aqui, eu vou relatar da minha avó também, quando eu a vi, quando ela faleceu, eu era adolescente ainda, e me impressionou muito, porque ela faleceu de idade, com uma idade muito avançada. Então saíram feridas no corpo da minha avó, até que ela entrou em óbito. E assim, essa técnica não era desenvolvida, ainda não tinha essa técnica. Então ela foi muito coberta no caixão, as minhas tias quiseram abrir o caixão para se despedir. Então assim, tinha sim a questão do mau cheiro também, mas ela estava coberta de flores. Mal e mal se viu o rosto dela, o nariz e um pouquinho da boca. E isso me impressionou muito, que a minha impressão é que ela estava sufocada. Então eu falo isso em experiência própria mesmo, quer dizer, hoje com uma técnica dessa, por exemplo, ela estaria exatamente isso, ela estaria com outro semblante, teria dado um aspecto mais saudável. A minha imagem dela, eu tenho outras imagens, mas a minha imagem que eu tenho ela sufocada naquele velório. E eu vou contar de uma amiga nossa, né, que o pai dela faleceu também em outra cidade e ela foi para essa cidade, no sul do país, inclusive. E quando ela chegou, ela se surpreendeu com o pai. O pai faleceu e ela não pôde estar presente naquele momento, mas ela foi ao velório. E ela ficou assim, a palavra não é encantada, mas ela ficou assim em paz, gratificada, quando ela viu o pai dela, que parecia quase 20 anos mais novo. Olha só. Então essa imagem para ela a confortou. Então por isso que é importante ter uma técnica como essa. E a disposição aqui em Piracicaba, né? Sim, com certeza. E existe esse serviço, a Bio oferece esse serviço. A gente já está há quanto tempo já com isso? Mais de 8 anos. Mais de 8 anos estamos mais trabalhando de 8 já, anos, né? Sim. Isso aí. Então é muita gente que já foi beneficiada com esse trabalho prestado pela Bio. Evidentemente que esse serviço, Neto, não está no plano, mas quem é associado da Bio paga um valor bem menor do que se ele não fosse um associado. Então vale a pena você pagar o plano até para poder ter também um acesso ao Tanatopraxia, né? E uma dúvida, Cleiton, que tem as pergunta pessoas também, viu? Que chegando, já vai ter pergunta chegando pelo WhatsApp também, né? Lá. Então, só uma dúvida que às vezes as pessoas nos perguntam muito, e eu gostaria que você esclarecesse isso. Durante o processo da tanatopraxia, é retirado algum órgão, um membro do víscera, alguma coisa da pessoa, ou não tem essa necessidade? Não tem. A grande vantagem, Ismael, desse procedimento é que não precisa abrir o corpo e nem retirar órgãos. Faz-se uma pequena incisão, pequenininha, aqui na perna, onde nós acessamos a veia e a artéria. Então, no sistema arterial, tem um equipamento adequado, né? Esse equipamento vai injetar no corpo um líquido conservante. Então, esse líquido conservante vai percorrer o corpo inteiro, a veia permanece aberta para que o sangue sujo, contaminado, saia do corpo. Correto. Então, a gente substitui o sangue sujo, contaminado, por esse líquido conservante.
Desta forma, a pessoa fica bonita. Por isso que tira a cheirosa. palidez. Sim, fica rosadinha, com aspecto saudável, né? Num processo parecido com a hemodiálise. Quer dizer, então, é um processo ético, médico, tá certo? Né? Minimamente invasivo e que traz um benefício extraordinário. A pessoa que passa por esse procedimento, lá, a pessoa falecida, ela fica bonita, cheirosa, bem arrumada, né? Inteiramente descontaminada, seja a doença que acometeu, seja que for, sabe? A doença é eliminada. Isso é questão de saúde para as pessoas que vão estar ali no dia do velório, né? Uma questão de segurança também, né? Imagina, Neto, durante o velório, que nós lá na empresa, durante o processo, até por uma questão de exigência da vigilância sanitária, nós somos todos paramentados, com luva, avental, máscara, óculos, né? Porque é um procedimento da saúde. Então nós somos paramentados. Mas e a família no velório? Pois é. Eles vão lá, eles abraçam, eles beijam, sim. Enfim, externam um carinho. Né? E quem garante que isso pode ou não trazer algum risco? Então, com esse procedimento, você tem a certeza. A pessoa falecida está limpinha, higienizada, pode beijar, abraçar, externar carinho, sabe? Trazer todas as homenagens e guardar uma última boa lembrança. Né? Que é aquela lembrança da pessoa bonita, bem arrumada. Sim. Olha, tem pergunta, você pode participar conosco, se tiver alguma dúvida também, saber um pouquinho mais sobre essa prática, né? Desenvolvida também aqui em Piracicaba através da Biogrupo Unidos. Você pode ligar agora, 2534-1234 ou pelo WhatsApp 019-99141-1048. Tem perguntas chegando aí, né, Maria? Diga. Sim, olha, Ismael, a dona Cláudia, ela está fazendo uma pergunta interessante aqui pelo WhatsApp, diz o seguinte: boa noite, Neto, queria saber se essa técnica é o mesmo que embalsamento. Boa pergunta. Não é nem perto de embalsamamento. Porque embalsamamento são retirados vísceras, o corpo é aberto, né? Então é bem invasivo. Não, nesse caso não tem nem próximo disso. É uma técnica moderna, apesar que ela foi originada nos Estados Unidos em 1846. Olha só. Isso. Um médico, Dr. Wesley Wallace, professor de medicina, para que ele pudesse conservar corpos para estudo na medicina, e pela primeira vez ele usou o sistema circulatório para injetar um veneno no corpo para que esse corpo ficasse conservado. E durante a Guerra Civil Americana, em 1861 a 64, que um médico militar fez o processo da tanatopraxia em 4.028 soldados, para que eles pudessem ser devolvidos às suas famílias. Isso. Aquele filme O Vento Levou conta um pouco dessa história. Então, o soldado era identificado por uma medalhinha. E às vezes eles trocavam durante a batalha aquelas medalhinhas. Naquela época não tinha a penicilina, não tinha antibiótico. Então qualquer ferimento era quase um decreto de morte. Às vezes o soldado ferido, ele imaginava que ele ia falecer em função daquele ferimento. Então ele dava a carteira dele para o amigo e dizia: olha, entregue para a minha família, diga que eu amo minha esposa, que eu amo meus filhos, enfim. E ele sarava. E o amigo dele que ficou com a carteira, com o documento dele, a medalhinha dele, às vezes era mortalmente ferido. E se passava pela pessoa. Isso, aí era identificado errado, avisava a família que ele tinha falecido e, na verdade, ele estava vivo. Olha aí, só. 2, 3 anos depois, ele voltava para casa, a mulher tinha casado, já tinha filhos com outros. Então, aí, por causa disso, o Dr. Thomas Holmes, esse médico militar, é que ele fez esse procedimento de conservação em 4.028 soldados, para devolver para as famílias o próprio corpo. Então, 3, 4 meses depois, chegava na casa, o próprio corpo íntegro, bonito, arrumadinho, e parou com toda essa confusão, da identificação. E aqui no Brasil, há quanto tempo é desenvolvido essa técnica? Quanto tempo? Relativamente recente. Entrou no Brasil em 1994. Em 94? Em 94. Se instalou no Paraná, em Curitiba, em Botucatu, em São Paulo, depois Belo Horizonte, em Minas. Tá? E depois disso... Se expandiu para o Brasil todo. Devido ao grande benefício, né, se expandiu rapidamente e hoje praticamente os grandes centros, até pequenas cidades, já têm esse processo. E existem cidades, né, Cleito, que quase que 100% dos serviços funerários passam pela tanatopraxia, né? Perfeito. Estatisticamente, Ismael, Curitiba, 93% de todos os óbitos ocorridos em Curitiba
passam por esse procedimento. É claro que Curitiba é uma capital bem desenvolvida, né? Um poder aquisitivo mais alto, enfim, mas estatisticamente quase que 100%. Deveria ser norma da vigilância sanitária. Cleiton, sendo né? questão de saúde, sendo uma questão de saúde, você acha que vai ter a possibilidade de um dia se estabelecer uma regra realmente, como hoje a gente tem uma regra, né? A questão dos corpos, dos nossos entes queridos que faleceram, né? Serem enterrados, enfim, a gente tem uma regra, né? Em cima disso. Você acha que um dia pode ser que aconteça, né? Do governo brasileiro, olha, regra tem que se fazer por uma questão de saúde pública. Você acha que vai chegar a esse ponto? Pode ser que sim, Neto. Uhum. Existe aí uma certa polêmica se a pessoa falecida pode ou não contaminar, se a doença está ainda no corpo ou não. Ocorre assim, quando a pessoa falece, junto com a pessoa, falece a doença. Uhum. A pessoa morre e junto com ela morre a doença. Tá. Ocorre que a morte da doença, ela não é instantânea, não é imediata, não é imediata. Correto. Sabe? Então a gente não tem essa segurança. Uhum. Alguns vírus, algumas bactérias sobrevivem, né? Exatamente, podem sobreviver. E aí existe a família, né, beijando, abraçando, sim, pode ocorrer esse risco. Então, mas basicamente, praticamente depois de 6, 8, 10 horas, quase que não existe mais essa doença. Tá. Eu vou perguntar já para o Ismael a questão religiosa também. O Ismael vai falar para nós se tem algum empecilho a questão religiosa, se ter uma prática como essa. Eu quero que você explique para nós. Só que antes tem uma participação, é isso, Maria? Diga. Tem sim, olha, a dona Lídia, ela está acompanhando a gente pela transmissão ao vivo lá do Facebook, né? E ela está dando um testemunho aqui, na verdade. Ela diz, né, que a gente comentou que fica com uma aparência, né, muito bonita. Ela diz, é verdade mesmo. Minha mãezinha ficou muito bonita. É triste para as pessoas da família, né? Mas pelo sofrimento dela e a lembrança que temos dela é que ela parecia estar dormindo. Olha só, um testemunho aí, né? Legal. É exatamente isso, né? Então, quer dizer, aquele momento mesmo, então tem que contar com essa técnica para poder ter esse bem-estar para todos os familiares, né? E foi exatamente isso, Neto, que motivou a BIO, o Grupo Unidas, a instalar esse procedimento aqui em Piracicaba. Foi exatamente por isso, porque o Ismael, o Zoca, são pessoas assim, boníssimas, um coração muito bom. Então, e eles percebiam, constatavam no dia a dia, que os corpos não tão bem apresentáveis em função, né, do estado de doença, tratamento e coisa, não ficavam bem e isso agravava o sofrimento da família. Então, quando passou a fazer esse procedimento, que as pessoas falecidas ficavam mais bonitas, cheirosinhas, bem arrumadinhas, e isso diminuía o sofrimento da família, então isso trouxe para nós uma gratificação muito grande, da gente saber que o nosso trabalho, apesar de ser técnico, é um trabalho humano. Sem dúvida, sem dúvida. Ismael, eu queria que você falasse um pouquinho nessa questão até religiosa, né, que acaba, na verdade, até amenizando aquele momento de sofrimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Neto, na verdade, não existe nenhum impedimento. Certo. Não existe nenhum impedimento. Como cristão, como teólogo, como pastor, nós cremos naquilo que a Bíblia é muito clara em dizer, que o homem morre, o corpo volta ao pó, e o espírito volta ao domínio de Deus que o deu, né? E ainda com todo o respeito às religiões que não acreditam na divisão, na separação do espírito e do corpo, mas nós cremos desta maneira e respeitamos a quem tem uma visão diferente. Mas mesmo aqueles que pensam de outra forma, também não se opõem à tanatopraxia. Perfeito. Existem até algumas religiões que se opõem à cremação. Certo. Mas não existe nenhuma, até hoje eu não ouvi falar de nenhuma religião que se oponha ao ato da tanatopraxia. Por quê? Porque você está cuidando melhor ainda da pessoa do que se não tivesse feito aquilo. Eu estou falando isso porque é um país que é muito católico, que é a Polônia, né? E eu conheci, eu trabalhei com polonesas, trabalhei com polonês também durante muito tempo. Eles me contavam que lá o velório é 3 dias, 4 dias de velório. E o velório acontece em casa. É uma prática que a gente fala, nossa, o velório é uma noite no máximo, mas lá não, 3, 4 dias, teve velório até de 7 dias, relatado por essas amigas. Veja o caso do Papa. O caso do Papa. O Papa foi velado 8 dias. 8 dias. Agora, se você tem uma técnica dessa, você consegue conservar o corpo por mais tempo.
né? A questão de saúde, a saúde de todos estão ali na sala. Imagina um corpo, em umas condições, por uma pessoa que ficou internada, ou de repente um acidente, um trauma, ela ser velada durante 2 dias. Sim. Né? Então é uma técnica que é desenvolvida lá também na Polônia e em outros países também aí de primeiro mundo são desenvolvidas uma técnica como essa. Né? Então a gente pensa na questão, não só na questão religiosa, mas na questão da saúde, das pessoas que estão envolvidas em contato, presentes eu já até falei aqui uma vez, né, falando a respeito de tanatopraxia mesmo, que a minha esposa, quando teve câncer, ela teve câncer de mama, a primeira coisa que o médico proibiu nela era que ela frequentasse velório. Por quê? Porque a baixa imunidade fazendo a quimioterapia podia correr o risco de contrair alguma doença. Até pelo acúmulo de pessoas respirando no mesmo ambiente, chorando, coriza e aquela coisa toda, além do contato físico ali com a pessoa que faleceu, sabe-se lá em que circunstâncias. Né? Então, tem essa questão, tem a questão sentimental, da susceptibilidade, da aparência, da lembrança, da imaginação. Então, são N fatores que somam a isso aí. Agora, se houvesse qualquer contraponto religioso, nós, até a Bio como uma empresa religiosa que né, haja visto que hoje nós estamos em reunião lá na Bio de culto, nós seríamos o primeiro a não aceitarmos essa prática, você entendeu? E eu creio que também a Igreja Católica, o próprio Papa, também não seria permitido que ele passasse por esse processo para se velar vários dias. Mas você veja que no vínculo familiar, por exemplo, a pessoa tem um filho que mora nos Estados Unidos. Imagina o tempo que esse filho vai demorar para poder vir aqui. E quantas pessoas que antes da tanatopraxia tiveram seu ente querido sepultado e não tiveram oportunidade, né, de dar o último abraço, o último beijo, de vê-lo pela última vez, de se despedir do corpo, porque não existia a tanatopraxia. Quer dizer, se existia, não se praticava, ainda não se tinha o conhecimento ou não tinha sido implantado dentro da empresa. Tudo isso gerou um custo para a empresa? Gerou, porque existe um laboratório, né? Existe uma estrutura, existe médico responsável, existe técnicos, professores que têm que acompanhar isso. Isso não é um negócio feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, como diz aí no popular, feito nas coxas, entendeu? Isso tem um acompanhamento técnico, existe um acompanhamento da vigilância sanitária, existe um médico responsável por trás disso, existe um Cleito que praticamente mensalmente ele está aqui, olha, sai de Curitiba para poder vir aqui para dar essa assessoria, treinamento, tirar dúvida, saber se ocorreu problema, se teve alguma coisa. E graças a Deus é um dos melhores serviços que funciona perfeitamente bem dentro da Bio. Porque nós temos a seguinte preocupação, Neto. Eu falo para os Zoca, não adianta a gente ir na televisão e vender uma imagem da Bio, falar de clube, falar de parque, falar de médico, falar de saúde, falar de estética, falar de tanta coisa, e quando chegar na hora crucial, no momento mais importante, um funcionário lá dá uma pisada na bola. Você entendeu? Maltratar ou não fazer um atendimento de qualidade, porque não basta um atendimento, o mais importante é o tratamento que você dá. Cleito, inclusive, enfatizou isso hoje de manhã, né, Cleito? Sim. Não basta um atendimento perfeito, você tem que dar um tratamento de qualidade. É a maneira como você trata a pessoa, mostrando para ela que aquilo é a última coisa que você vai fazer por aquela pessoa, que você vai tratar a pessoa com todo o carinho, com o carinho que a pessoa merece, que está cuidando bem da pessoa. Porque é assim, Neto, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, tem pessoas que não visitam o pai, a mãe, o parente quando ele está doente. Ele passa uma semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses, sabe que o parente está doente, ele não vai visitar. Só que quando morre, ele fica olhando no relógio. Mas que hora que o corpo vai chegar aqui? Que hora que o corpo vai chegar? Não é assim, Cleito? Mas por que está demorando? Por que a funerária ainda não entregou? Quer dizer, a pessoa acabou de morrer. Então você vai levar 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, para poder fazer um tratamento adequado, um preparo. Só que é uma coisa necessária. Você está cuidando com carinho da pessoa. Cleito estava, durante o treinamento, mostrando esse lado, que é importante a gente conscientizar a família do cuidado que nós estamos tendo com o corpo da pessoa, com a pessoa que faleceu, e mostrar para a pessoa que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer para que
venha amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. Então, questão religiosa, fique absolutamente tranquilo. É bom destacar isso, né, Ismael? Se você é muçulmano, se você é budista, se você é hinduísta, se você é protestante, se você é católico, não existe absolutamente nada que impeça de se fazer a tanatopraxia. Perfeito. Tem mais uma participação? Diga lá, Maria. Sim, olha, o Vinícius, ele está fazendo a seguinte questão. Gostaria de saber se mesmo quando a pessoa sofre um acidente, se dá para fazer a tanato. Boa pergunta. Boa pergunta, perfeito. Pode ser sim. Aliás, é necessário fazer. Né? Isso. Nós somos treinados, nós temos equipamentos modernos, nós temos produtos modernos, sabe, para tratar exatamente desse assunto. No caso, por exemplo, quando tem um ferimento na face, são aplicados massas especiais que têm textura de pele. Olha só. Nós temos reconstitui. Nós usamos no preparo, nessa conservação, nessa reconstrução facial, técnicas de cirurgia plástica. Nós usamos técnicas de ortopedia, para fixar ossos, fazer sutura que não aparece o ponto. Temos maquiagens especiais, tudo para que a pessoa possa voltar o mais próximo possível daquela fisionomia natural dele quando tinha em vida. Justamente para isso, porque você olha ali para a pessoa falecida e vê o rosto machucado, você imagina o quê? Está sofrendo dor. Sim, exatamente. Esse é o pensamento do ente querido. Esse é o pensamento. Então, quando vê ali restaurado, tudo bonitinho. Um ar tranquilo, tranquilo, de sereno. paz. E falando... Tem alguns que mandam até lacrar o caixão, né? Perfeito. Para ficar exposto. Sim. E falando nessa questão, porque depois que aplica a massinha, que reconstitui a pele, é feita uma maquiagem, cosméticos especiais. Neto, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo em produto para aparência. Olha só. É o segundo no mundo em cirurgia plástica. Puxa vida. Então, o brasileiro, hoje a gente reclama, crise, isso, aquilo, sabe? Mas o mercado cosmético é o que mais cresce, não tem crise. Por quê? Porque o brasileiro é vaidoso. Olha, veja só, eu fiz uma conta um dia desse aí, assim, uma conta básica, sabe? De uma mulher. Então, uma mulher, desde o momento que ela nasce, até lá ela falecer lá com 80, 90 anos, ela gasta cerca de 300 mil reais cuidando da aparência dela. Puxa. Nos 90 anos de vida, gastando com sabonete, com shampoo, com pasta de dente, com desodorante, com tinta para cabelo, com batom, enfim, com cuidados com ela, com a aparência dela. Cerca de 300 mil reais. Agora imagine só, durante 90 anos, se cuidou, tá, né? Ela vai numa festa, ela se cuida, põe uma roupa nova, toma um banho, arruma o cabelo. Ela vai na padaria, minha mulher não vai na padaria, sabe? Sem mudar de roupa, sem dar uma retocada na maquiagem. Quer dizer, e depois que falece, quem vai fazer isso? Privá-la, né? Não, tem que ter, né? Tem que ter uma equipe. Tem que ter esse respeito, né? Tem essa consideração, esse carinho. Então, é até uma forma de você homenagear. Homenagear, é verdade. Perfeito. Então, uma outra pergunta para você, pode concluir o seu pensamento. Sim. Então, nós da Bio estamos preparados, equipados, treinados para que a pessoa falecida tenha todo o tratamento, todo o cuidado que ela tinha em vida. Nós cuidamos da pessoa falecida como se ela estivesse viva, com todo o respeito, com todo o carinho e com todo o cuidado que ela merece. Interessante, né? Perfeito. Olha, o que eu ia te perguntar é o seguinte. A Tanato hoje, feita no Brasil, porque nos Estados Unidos é muito famosa e em alguns outros países, mas a Tanato hoje praticada, como é feito esse processo hoje no Brasil, nós ficamos a dever alguma coisa para os Estados Unidos? Absolutamente não. Neto, fim desse ano, do ano passado, nós mandamos um funcionário nosso aos Estados Unidos, foi para Nova York, tá? Ficou 15 dias lá, fez um estágio lá num laboratório, numa grande funerária, sabe? Justamente para trazer para nós novidades, trazer para nós novas técnicas, novos produtos. E ele veio de lá e disse, olha,
tudo que nós fazemos aqui já é feito lá. Já desenvolvido no Brasil. Já tem. Que coisa. Aliás, Maravilha. até enfatizou que alguns procedimentos nossos aqui são até melhores lá. superiores porque o brasileiro cuida muito da aparência. Então, e nós nos especializamos justamente nisso, em cuidar da aparência. Maior, o capricho maior com a aparência. Perfeito. Legal. Olha, é um prazer recebê-lo aqui, percebe muito bem, é o público de casa também, como você entende muito bem o que você está falando, e a gente fica mais uma vez orgulhoso que a Bio, o Grupo Unidas, disponibiliza esse serviço e tem constantemente o profissional aqui também para auxiliar e preparar toda a equipe, né, Ismael? Com certeza. Neto, eu gostaria de uma outra oportunidade que o Cleiton estiver em Piracicaba, trazê-lo novamente, porque existem outras coisas. Aqui ele só fez uma breve introdução. Uma breve introdução. Existe muito. Isso é uma ciência profundíssima. Porque eu assisti a palestra hoje de manhã e eu fiquei impressionado com a quantidade de informação que ele nos trouxe. E então eu acho que o Cleiton é autoridade no assunto. Sim. Por isso que eu falei que é o doutor Marchiori, que ele é doutor no assunto, ele manja muito do assunto. Ele fala melhor do que o médico responsável pela Tanato, que é o doutor Sérgio Fiuza de Belo Horizonte. Né? Ele é o cara que viaja aí o Brasil inteiro, para todo lado, o mundo todo, dando esse treinamento. Né? Porque ele é tanatólogo, ele é dono de funerária, é um empresário, e então ele sabe do que ele está falando. Mas não faltará oportunidade para a gente aprofundar ainda mais estes conhecimentos. Estou à disposição. Para mim, é um prazer porque eu gosto muito do que eu faço. Sim. E eu gosto, Neto, pelo seguinte, porque eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho filhos. Então o amor que eu tenho na minha família, sabe, me dá a exata medida do sofrimento de uma pessoa que perdeu um pai e uma mãe. Então eu cuido de uma senhora, de um senhor, sabe, como se estivesse cuidando do meu pai e da minha mãe. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que esse carinho a gente vê também em destaque na Bio Grupo Unidas. Toda a equipe tem todo esse carinho aí pelo respeito, né, a pessoa que faleceu, com toda certeza. Está feliz em recebê-la. Próxima vez, espero em breve aqui, trazendo mais explicações, informando ao público de casa, viu? Será um prazer. Prazer, viu? À disposição. Um abraço para Curitiba. Gosto muito de Curitiba, viu? Será dado. Ismael, obrigado. Um abraço para o Zoca, viu? Com certeza. Daqui a pouco, o Ismael estará de volta conosco e trazendo mais novidades ao nosso público de Piracicaba. Vamos encerrar o programa com vocês aqui. É isso, Maria? É isso. Olha, agradecer as participações de hoje. Boa noite a todos. Vamos terminar com a homenagem da Bio aos 250 anos de Piracicaba, né, Ismael? Sim, com certeza. Joia, muito obrigado a todos, obrigado às participações, não há de ser diferente. Fique com Deus, até amanhã. Tchau, vamos à homenagem. Olha lá que beleza. Muito bom, hein?